Olá a todos, meu nome é Matheus Dravin, eu sou mestre em Filosofia e Teoria do Direito e doutorando na mesma área. E o meu último recado aqui foi em favor da educação, da manutenção das instituições educacionais e, de maneira geral, do fomento ao conhecimento que é necessário e faz toda a diferença se for feito de forma profunda, de forma criteriosa, em momentos de crise como esse com que nós estamos vivendo com o coronavírus. E várias discussões estão sendo levantadas por todos os profissionais, por toda a sociedade, pelo povo em seus diversos segmentos. E da última vez eu defendi a importância da defesa pelas instituições educacionais e, acima disso, a defesa em favor das ciências, da manutenção das ciências, tanto humanas, quanto exatas, quanto biológicas, para que seja essa uma forma de desenvolvimento das defesas sociais e técnicas contra essas crises que ameaçam não só um modo de vida pré-estabelecido, mas, acima de tudo, a salubridade das pessoas da sociedade humana. E hoje eu vim destacar para vocês uma importância específica da minha área, das ciências humanas, né? Então, entendam ciências humanas e ciências naturais, ambas como tendo uma grande importância e ambas como tendo um papel fundamental em momentos como esse. Mas vamos estabelecer aqui um critério para diferenciar o que é uma coisa e o que é outra que eu estarei falando, né? Eu sou um estudioso de uma área da filosofia chamada hermenêutica. Claro que eu ainda tenho muito a estudar, é uma área muito complexa e que envolve, de certa maneira, outras áreas do conhecimento dentro da filosofia, como o existencialismo, como a fenomenologia. E os autores, vários deles, mais proeminentes, são autores como Martin Heidegger, como Jean-Paul Sartre, como Hans-Georg Gadamer e entre diversos outros, Wilhelm Dilthey. E eles nos prometem uma leitura histórica do nosso contexto, da nossa realidade, que é muito importante em momentos como esse, e eu vou exemplificar por quê. Eu estou estudando atualmente um livro aqui do Ernildo Stein, chamado Aproximações sobre Hermenêutica. Hermenêutica é a técnica da interpretação, é a arte de interpretar. Então, em alguns momentos a hermenêutica será mais criteriosa e rigorosa com seus parâmetros, em outro ela será mais livre e mais intuitiva. E a diferenciação aqui feita entre ciências humanas e ciências exatas ou ciências da natureza é dita aqui nesses trechos como sendo a diferença entre ciência e filosofia. E eu vou ler para vocês rapidamente um trecho que fala e nos dá um aparato teórico de interpretação que vai nos ajudar a entender também em quais sentidos e quais reflexos sociais da crise em que nós nos encontramos no momento, né? Vou começar então com uma parte mais abstrata e depois passar para um exemplo um pouco mais concreto, que, apesar de limitante, ajuda bem a ilustrar esse tipo de reflexão, né? As ciências não tratam de si mesmas. As ciências sempre tratam de um objeto de alguma maneira exterior ao seu próprio discurso. As ciências, portanto, falam de dentro do próprio mundo, e a filosofia fala desde uma perspectiva sobre o mundo. A filosofia fala do mundo, né? O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, as ciências, como estão cumprindo um importante papel técnico nesse momento de combate ao coronavírus, estão estudando um problema, o problema de estudo das ciências, falam sobre o objeto do mundo. Ela não está se perguntando sobre si mesma nesse momento, ela está se perguntando sobre uma cura, sobre a produção de uma vacina. Então, ela tem um objeto interno ao mundo
que é o seu objeto de pesquisa. Já a filosofia, ela vai perguntar e tentar, com um olhar externo ao mundo, perguntar sobre esse mundo. E esse é o papel, acho que, dos filósofos e dos filósofos do direito também, inclusive. Qual é o papel de regulação da sociedade nesse momento? Quais serão as regras sociais que devem ser seguidas, quais não devem ser seguidas, né? Então, continuando mais um pouquinho. A ambição que as ciências poderiam apresentar de terem uma visão global sobre o mundo e, a partir daí, então definirem seu objeto, é uma visão que teria efeitos negativos sobre a racionalidade das ciências. Porque na medida em que elas fossem alargando seu horizonte sobre o mundo, elas perderiam em conteúdos precisos de análise. É por isso que as ciências não têm propriamente a capacidade e os instrumentos para lidar com objetos semelhantes aos objetos da filosofia. As ciências não podem tratar daquilo que as envolve numa certa perspectiva, porque elas se dão dentro de um mundo e não podem falar sobre o mundo. Elas se movimentam ocupando-se de objetos dentro do mundo. A filosofia, entretanto, tem como tarefa fundamental desenvolver um discurso sobre a totalidade, e essa totalidade é o mundo que envolve, como condição de possibilidade todos os discursos científicos. A filosofia, portanto, fala sobre o mundo e as ciências falam dentro do mundo. Muito bem. Esse livro, chamado Aproximações sobre Hermenêutica, traz em vários momentos esse tipo de perspectiva de reflexão em qual é o posicionamento que, voltando ao vocabulário mais atual, as ciências humanas deveriam ter. E o argumento que eu gostaria de expor para vocês brevemente aqui hoje, é claro que os temas da hermenêutica são muito mais complexos do que esse pequeno trecho que eu li para vocês, e não devem ser compreendidos de uma forma rígida e como regras universais. É um movimento de reflexão. E esse é o papel das ciências humanas que eu estou argumentando nesse momento, que todos deveríamos ter como professores, como estudiosos, como filósofos, porque isso traria uma possibilidade de uma análise imediata de como está a situação, como é o estado psíquico, como são as tendências sociais em uma sociedade confinada, em uma sociedade que forçosamente, por conta de uma ameaça biológica, tem que mudar as relações humanas e o jeito que as pessoas convivem uma com as outras. Então isso pode ser uma porta de entrada para que, no futuro histórico, isso seja uma mudança decisiva que leve a um lado ou outro as formas de convivência sociais. E isso é importante porque isso vai definir quais são as diretrizes e, vamos dizer assim, qual é o terreno no qual irá florescer as possibilidades de incentivo e fomento das ciências, inclusive as ciências técnicas, exatas, biológicas, médicas. E isso vai ser estudado como possibilidade social a partir das ciências humanas. Eu vou utilizar um exemplo histórico para que fique um pouco mais claro o que eu estou falando e já vou fazê-lo de imediato para que o vídeo não fique muito longo também. Eu tenho lido um tema de história também, e um historiador muito importante chamado Eric Hobsbawm. É um historiador famoso, já muito consolidado no mundo, e eu estou lendo uma série de livros. Agora eu estou no primeiro, Era das Revoluções. Recomendo muito, é de leitura tranquila, leitura fácil. E a Era das Revoluções é de um período de 1789, que é o início, o marco inicial da Revolução Francesa, até 1848. E é muito interessante que todos sabem que o ideal revolucionário francês, da Revolução Francesa, foi um ideal muito humanista. Foi uma libertação dos grilhões do absolutismo monárquico e do regime absolutista, do antigo regime, para passar então lentamente para um processo um pouco mais socializado de convivência humana, mais democrático. E nesse momento é possível ver que, como eles estavam nessa época em uma sociedade não global, o mundo globalizado ainda não havia chegado, ainda não havia tido a revolução comunicacional, os tempos eram muito diversos.
significa que os ideais revolucionários da Revolução Francesa se iniciaram na Comuna de Paris, na queda da Bastilha, portanto na capital da França, Paris. Esses conceitos eram amplamente difundidos entre o povo e era um movimento de libertação do antigo regime feudal, do regime da monarquia, uma libertação da classe dos nobres. Então a classe dos trabalhadores, a classe dos burgueses estava se libertando dos nobres. E é interessante que o Hobsbawm expõe na obra dele que os ideais revolucionários franceses chegaram primeiro a outras capitais europeias em relação ao interior da França. Ou seja, os ideais revolucionários afetaram as capitais ou grandes cidades na Prússia, na Alemanha, né, na Espanha, na Inglaterra, nos vizinhos. Os ideais revolucionários e as revoluções culturais promovidas pela Revolução Francesa de 1789 atingiram os povos das grandes capitais por conta da confecção de estradas que levavam essas pessoas mais rapidamente a capitais do que no interior da própria França. E é interessante notar que nesse momento histórico, os primeiros ideais que chegaram em várias cidades e povoados do interior da França foram mal recebidos. Em outros lugares foram bem recebidos, mas é interessante os locais que foram mal recebidos, porque isso representou uma coisa que eu vou chamar agora de contrafluxo cultural. Porque eram ideais que estavam buscando a formação de um mercado, a criação do que posteriormente no marxismo foi chamado por Karl Marx de mais-valia, a venda do trabalho. E no interior da França existiam vários povoados que ainda funcionavam como um regime feudal ainda. Então o sistema era de servos em relação à terra, em relação ao senhor. O servo era vinculado à terra. E o que acontece? Em troca da vinculação com a terra, o senhor fornecia estrutura, alimentação, moradia e principalmente proteção. Então oferecia um estado jurídico de proteção aos servos, ou seja, ao povo. Quando os ideais revolucionários da Revolução Francesa chegaram e falaram pela libertação dos servos, pela libertação do povo, pela liberdade individual, parte desse povo se organizou contra os revolucionários, contra os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, a partir de um contrafluxo cultural que é muito baseado em medo, em ressentimento, em vários afetos psicológicos desse sentido, porque eles tinham medo de perder essa proteção, de perder as garantias trabalhistas que eles tinham como costume e como tradição e como cultura local dado pelo sistema feudal. Então, com medo de ficarem sem emprego, sem capacidade de subsistência para si e para sua família, os próprios servos, ou seja, as pessoas na base da sociedade, se organizaram contra os ideais revolucionários franceses, que todos sabem, no mundo passou a ser o predominante, né? Passou a virar o que hoje nas constituições dos países desenvolvidos em termos de Estado democrático de direito, Estado de direito, passou a ser chamado de direitos fundamentais, que são direitos básicos como o direito à vida, direito à propriedade, direito à moradia, né? Direito à integridade física. Esse tipo de direito se tornou direito fundamental. O que hoje é regra, nem sempre foi. E nem sempre foi apoiado pelos que mais se beneficiaram desse fluxo histórico. Pois bem, por que eu trouxe o exemplo da Era das Revoluções, da Revolução Francesa? Porque essa é uma missão das ciências humanas, colocar em perspectiva o tempo que nós estamos vivendo no momento. E no momento de crise, uma crise global, a crise econômica mais forte desde 2008, desde 1929, uma crise social mais forte, seguindo o que vários cientistas das ciências humanas estão dizendo, a crise que mais socialmente nos afeta desde a Segunda Guerra Mundial, que é a crise
da pandemia do coronavírus, é missão dos filósofos do direito colocarem em perspectiva a era que nós estamos vivendo e analisarem quais regras, normas e leis sociais deverão ser implementadas ou não e para qual direção irá o futuro da humanidade. Não é uma reflexão fácil, não é uma reflexão sem erros. Não existe a possibilidade de um controle laboratorial desse tipo de reflexão. É uma reflexão que clama ao pensamento e nós temos vários artifícios para desenvolver esse tipo de raciocínio. Nós temos que utilizar hermeneuticamente os nossos dados históricos e descolar um pouco do afeto do momento, de um afeto do medo, de um afeto de receio e de um afeto de um pouco de paranoia. Não recusando os cuidados técnicos que as ciências da natureza e as ciências biológicas e médicas justamente nos dão. Portanto, fiquemos em casa. Mas em casa devemos nos esforçar para compreender e entender a época na qual nós estamos inseridos. Essa é a missão do filósofo contemporâneo. O que significará para o nosso modo de vida e para o efeito psicológico da estrutura e infraestrutura econômica e social no futuro. Eu fiz esse vídeo para que eu consiga esboçar um pouco dos meus pensamentos, incentivar o estudo, incentivar o fomento ao conhecimento, mais uma vez em defesa à ciência e às instituições educacionais do Brasil e do mundo, mas também para saber se vocês que estão me escutando gostam desse tipo de vídeo e desse tipo de reflexão. Se vocês gostarem, eu posso trazer aos poucos, até fundar um canal, temas diversos e começar a entrar nesse mundo virtual também. Posso trazer temas, claro, da área do direito e da área das ciências humanas, principalmente da área na qual sou mais dedicado ao estudo. Hoje eu trouxe para você alguns elementos muito simplificados da história e da hermenêutica filosófica, da filosofia da linguagem. Mas eu posso trazer elementos mais específicos em algumas aulas um pouco mais profundas e talvez mais longas futuramente. Eu aguardo a opinião de vocês, que será muito bem-vinda, e me contem se vocês querem que eu continue com esse tipo de vídeo aí embaixo. Agradeço muito a atenção de vocês e que seja uma mensagem positiva para o mundo. Continuemos firmes, com consciência e clareza do momento que nós estamos vivendo, sem